Aegon I Targaryen. Rei Aegon I Targaryen, conhecido como Aegon, o Conquistador e Aegon, o Dragão, foi o fundador e primeiro rei da dinastia Targaryen que conquistou Westeros e uniu o reino, com exceção de Dorne e as terras além da muralha, com 3 grandes dragões, Balerion, Vhagar e Meraxes. Ele era casado com suas 2 irmãs, Visenya e Rhaenys. Aegon I Targaryen foi o primeiro rei da dinastia Targaryen. Ele era um senhor da guerra e senhor de Pedra do Dragão que, com suas 2 esposas irmãs Visenya e Rhaenys, 3 grandes dragões e um pequeno exército, invadiu e unificou 6 dos 7 reinos de Westeros na Guerra da Conquista. Apenas Dorne conseguiu resistir com sucesso aos Targaryen, usando táticas de guerrilha iniciadas sob o comando de Meria Martell, comumente conhecida como o Sapo Amarelo, que continuou por alguns séculos até que Dorne se juntou voluntariamente aos 7 reinos quando Maron Martell concordou em se casar com a princesa Targaryen, Daenerys Targaryen e a irmã de Maron, Meria Martell, casaram-se com o rei Daeron II Targaryen. Após a conquista, Aegon fundou a cidade de Porto Real, começou a construção da Fortaleza Vermelha e forjou o Trono de Ferro com as espadas de seus inimigos derrotados, derretidas com fogo de dragão. Seus descendentes governaram por mais 3 séculos. Temporada 1. Sansa recebe uma lição de história da Septã Mordane enquanto visita a Sala do Trono na Fortaleza Vermelha. Aegon, o Conquistador, é mencionado como o rei que unificou os 7 reinos e forjou o Trono de Ferro. Em Vaz Dothrak, Daenerys e Jorah Mormont discutem a invasão de Westeros por Aegon e como ele unificou 6 dos 7 reinos. O 7º, Dorne, não foi adicionado ao reino até algum tempo depois, cerca de 300 anos atrás. Jorah aponta que Aegon não tinha direito aos 7 reinos e nunca fez nenhuma reivindicação legal por sua conquista. Ele conquistou a maior parte de Westeros porque podia. Daenerys aponta que ele poderia porque ele tinha dragões. Jorah expressa dúvidas de que Aegon tivesse dragões, indicando que os eventos aconteceram há tanto tempo que é impossível ter certeza. Temporada 2. Enquanto em Arrenhal, Tywin conta a Arya a história do castelo. O rei Arryn, o negro dos nascidos do ferro, queria estabelecer um legado construindo Arrenhal, o maior castelo já construído em todo o continente. Arrenhal foi projetado para se defender contra um ataque da terra e, como Tywin reflete, 1 milhão de homens poderia ter marchado contra suas muralhas e 1 milhão de homens teria sido repelido. No entanto, Arryn não antecipou um ataque dos dragões Targaryen, que durante a Guerra da Conquista voaram sobre os muros altos e atacaram com fogo de dragão. Como Tywin resumiu, Aegon Targaryen mudou as regras. Arryn e todos os seus filhos foram assados vivos dentro de seu próprio salão pelos dragões de Aegon, e Arrenhal foi deixado em ruínas. No entanto, Arya Stark observa que Aegon foi auxiliado por suas irmãs em sua conquista de Westeros, em vez de agir sozinho. Seção 3. Em Porto Real, Mindinho menciona o reino como as 1000 lâminas dos inimigos de Aegon. Temporada 6. Na Grande Pirâmide de Meereen, Tyrion compara os dragões usados por Aegon, o Conquistador, durante sua conquista de Westeros, aos dragões de Daenerys. Ele faz questão de Varys, Missandei e Verme Cinzento sobre como os ancestrais de Daenerys depois que Aegon começou a trancar seus dragões, levando-os a diminuir de tamanho e, eventualmente, extinguir-se completamente. Tyrion usa isso em uma tentativa de persuadir os 3 a libertar os dragões de Daenerys de seu cativeiro, tendo sido colocado lá devido a Daenerys ser incapaz de controlá-los através da Baía dos Escravos. Tyrion depois desencadeia os dragões. Ao ter uma visão do passado, Bran descobre que seu meio-irmão Jon Snow é na verdade filho de sua tia Lyanna Stark e Rhaegar Targaryen, irmão de Daenerys, tornando Jon outro descendente de Aegon, o Conquistador. Nessa época, Jon é declarado o novo rei do norte, apesar de seu status de filho bastardo, mas na realidade sobrinho, do falecido Eddard Stark. Enquanto isso, Daenerys parte para Westeros com sua armada e dragões com as mesmas intenções de Aegon, conquistar os 7 reinos. Temporada 7. Quando Jon aparece diante de Daenerys em Pedra do Dragão, a última zomba quando Davos apresenta Jon como o Rei do Norte e declara que a última pessoa que detinha esse título foi Torrhen Stark, que dobrou o joelho para Aegon em sua conquista, aparentemente não reconhecendo Robb como o mais recente Rei do Norte. Depois que Bran revela a Sam em Winterfell que Jon é filho de Rhaegar e Lyanna, e Sam diz a Bran que o Alto Septão anulou o casamento de Rhaegar com Elia Martell, Bran usa a visão para olhar mais uma vez para o passado na Torre da Alegria, onde ele testemunha o casamento de Rhaegar e Lyanna dando à luz seu filho, que ela diz a seu irmão Ned se chamar Aegon Targaryen, aparentemente depois de Aegon, o Conquistador, como muitos Targaryens haviam sido antes. Temporada 8.
tendo derrotado as forças de Cersei e incendiado uma boa parte de Porto Real, Daenerys silenciosamente examina o trono de ferro, pois agora chove com cinzas, o grande salão agora aberto pelo fogo do dragão que ela havia recentemente desencadeado sobre a cidade. Enquanto Jon se aproxima dela, Daenerys conta como seu irmão costumava contar a ela como o trono foi construído a partir de 1000 espadas construídas com os inimigos caídos de Aegon. Tendo sido incapaz de contar tão bem na época, Daenerys imaginou uma montanha de espadas alta demais para passar. Com tantos inimigos empilhados, Daenerys só podia imaginar ser capaz de ver as solas dos pés dos inimigos de Aegon. Após uma breve troca emocional, Jon esfaqueia Daenerys, fazendo com que ela morra vários momentos depois. Enquanto ele lamenta sua decisão, Drogon entra na sala do trono, fazendo sons estridentes altos, aparentemente ciente de que algo está errado. Ao perceber que Daenerys não existe mais, ele fica ainda mais chateado, começando a soprar chamas pela sala. Eventualmente, seu principal alvo se torna claro, o trono de ferro há muito estabelecido por Aegon e... Após vários segundos, o trono é reduzido a uma escória derretida e Drogon pega o corpo de Daenerys, voando para o céu, agora conhecido por ser o último dragão a descer da dinastia Targaryen ainda vivo. Jon, ainda agonizando com as consequências de sua decisão, é deixado como o último herdeiro vivo conhecido da casa Targaryen. Nos livros. Nos romances As Crônicas de Gelo e Fogo, Aegon era filho da casa Targaryen, morando na Ilha de Pedra do Dragão no Mar Estreito. Os Targaryen, uma família de origem valeriana, controlavam Pedra do Dragão por um século antes da perdição de Valíria destruir sua terra natal em um cataclismo vulcânico. Por mais 100 anos em Pedra do Dragão, os Targaryen lentamente construíram sua força e criaram seus dragões, os últimos do mundo. Quando ele era maior de idade, Aegon, suas 2 esposas irmãs e seus 3 dragões lideraram poucos milhares de tropas na invasão de todo o continente de Westeros. Apesar de estar em grande desvantagem numérica, Aegon foi capaz de garantir vitória após vitória usando seus dragões. Ele esmagou os exércitos Gardener e Lannister no Campo de Fogo, garantindo sua capitulação, e convenceu os Arryns Starks a se juntarem a ele pacificamente através de negociações. Eventualmente, toda Westeros o reconheceu como rei, exceto Dorne, que ele decidiu não conquistar depois de encontrar uma feroz resistência de guerrilha que acabou tirando a vida de sua irmã-esposa mais nova Rhaenys e seu dragão Meraxes. Após a conquista, Aegon governou por mais 30 anos, aparentemente bem e com sabedoria. No entanto, após sua morte, o reino foi mergulhado em uma guerra sangrenta quando a fé dos Sete rejeitou seus filhos, nascidos do incesto, de segui-lo no trono. Eventualmente, a revolta foi reprimida e o domínio Targaryen garantido por séculos. Em Um Mundo de Gelo e Fogo, é revelado que Aegon nasceu 27 anos antes de sua coroação como rei, e 25 anos antes de liderar a invasão de Westeros, sua coroação sendo datada do dia em que o Alto Septão ungiu em Vila Velha. Ele era filho de Lord Aerion Targaryen e Lady Vallaena Velaryon. Todas as 6 gerações anteriores de Targaryens nascidos em Pedra do Dragão foram produto de casamentos incestuosos, mas Aerion não tinha irmãs, embora ao se casar com uma Velaryon ele ainda assegurasse que seus filhos fossem de pura descendência valeriana. Aegon se casou com suas 2 irmãs quando as 3 eram muito jovens. Dizia-se que preferia Rhaenys e que, embora se casasse com ela por amor, casou-se com Visenya por dever, e que para cada noite que passava com Visenya, passava 10 com Rhaenys. Aegon ajudou a acabar com a tentativa de Volantis de conquistar as outras cidades livres, usando seu dragão para apoiar as forças de Bravos, Tyroge e o Rei da Tempestade Westerosi para expulsar os volantenos de Lige e MYR. Ao fazê-lo, ele confirmou que não tinha interesse em reforjar um império valeriano em Essos. Aegon começou a planejar a invasão de Westeros muito antes de lançar o ataque, passando um tempo incógnito visitando cidades e castelos de Westeros e obtendo informações sobre as diferentes casas, seus senhores e seus vassalos. Circulam rumores de que Aegon e sua irmã Visenya também visitaram Vila Velha em algum momento antes da conquista. Ele usou bem essa inteligência para dividir as casas e ganhar a fidelidade de algumas das casas contra as outras. Ele foi ajudado no planejamento por seu meio-irmão bastardo, Orys Baratheon, seu aliado e vassalo mais leal, seu melhor amigo e a primeira mão do rei. Quando Argilac, o arrogante, ofereceu a Aegon uma aliança contra Arryn, o negro, oferecendo a mão de sua filha em casamento para cimentar o acordo, Aegon recusou, já que ele já tinha 2 esposas, e, em vez disso, ofereceu a de Orys. Argilac tomou isso como um insulto e cortou as mãos do enviado de Aegon. Aegon usou isso como justificativa para sua invasão de Westeros.
Aegon fortificou seu ponto de desembarque inicial na margem norte da foz do rio Blackwater, uma posição estrategicamente muito defensável protegida ao leste e ao sul por água e cercada por planícies abertas que exporiam qualquer exército atacante muito antes de chegar. Logo após o desembarque, sua irmã esposa Visenya o coroou rei de todos Westeros e escudo de seu povo, títulos que ele mais tarde descartou após sua segunda coroação em Vila Velha. Após a conquista, Aegon governou por algum tempo na tosca cidade próspera que surgiu lá, conhecida como Aegonfort. No entanto, permaneceu uma pilha em ruínas de madeira e terra, então depois de algum tempo ele mudou seu assento de volta para a Pedra do Dragão, até o momento em que uma nova capital adequada pudesse ser construída na antiga localização de Aegonfort. Ele destruiu Aegonfort, enquanto o planejamento e a construção de Porto Real continuavam. No momento em que Aegon morreu, no entanto, apenas as fundações da cidade e os túneis da futura Fortaleza Vermelha estavam concluídos. Assim, aparentemente, Aegon continuou a governar de Pedra do Dragão pelo resto de sua vida, embora ele sempre pretendesse mover o assento real para trás. Para o continente algum dia. Aegon era considerado um enigma até mesmo por seus contemporâneos. Ele era um homem muito solitário, e dizia-se que seu meio-irmão bastardo Orys Baratheon não era simplesmente seu melhor amigo, mas seu único amigo de verdade. Aegon só montava seu dragão para viagens ou guerra, nunca por prazer, e não montava cavalos em torneios. Embora Aegon tenha ponderado sobre as principais decisões, ele deixou a maioria dos assuntos de governança do dia-a-dia para suas irmãs, assim como para sua posterior mão do rei Orys. Aegon era implacável com seus inimigos, mas sempre generoso com aqueles que se renderam. Ele também sabia que conquistar Westeros tinha sido a parte fácil e que a parte difícil seria manter o reino que ele havia construído. Para garantir que seu sonho não morresse, Aegon passou a maior parte de seu tempo viajando pelos vários reinos em progressos reais para lembrar os senhores e plebeus que os governavam e tornar sua presença familiar para eles. Ele também se absteve de tentar unir os reinos sob as mesmas leis, permitindo que eles mantivessem suas antigas leis e ele julgaria os crimes cometidos nesses reinos de acordo com seus costumes. Sob a influência de Rhaenys, ele também contraiu vários casamentos entre membros das grandes casas para manter a paz entre antigos inimigos, ou seja, um casamento entre Lord Arryn e uma filha de Torrhen Stark, o novo Lorde de Winterfell. No entanto, esses esforços, embora bem-sucedidos, foram recebidos com grande oposição de muitos e os filhos de Lord Stark se recusaram a comparecer ao casamento de sua irmã. Aegon também manteve relações amistosas com a Fé dos Sete, nunca perdendo a oportunidade de visitar o Alto Septão quando visitou Vila Velha. De acordo com Fire e Bland, embora Aegon permanecesse em boas relações com a Fé, a questão do casamento incestuoso permaneceu, fervendo sob as cortesias como veneno. Os 6 Altos Septões, que oficiaram durante o reinado de Aegon, nunca se manifestaram contra seu casamento, mas também não o declararam legal. Os membros mais humildes da fé ainda acreditavam que era pecado em ambos os aspectos, o incesto e a poligamia. Apesar de um reinado de grande sucesso, Aegon enfrentou problemas consideráveis e nenhum foi tão difícil de lidar quanto a Primeira Guerra Dornesa. Em 4 d.C., os Targaryen decidiram que havia chegado a hora de terminar a conquista e voltaram para conquistar Dorne. No entanto, os Dorneses se mostraram tão elusivos quanto antes e os dragões que uniram 6 dos 7 reinos se mostraram inúteis. Eventualmente, a guerra tomou um rumo diferente quando Rhaenys, a irmã mais nova de Aegon e sua esposa favorita, foi morta em Dorne quando seu dragão Meraxes levou uma flecha no olho. A fúria e a dor de Aegon pela perda de sua esposa foram tamanhas que ele próprio se dirigiu a Dorne. Acompanhados por Visenya, os 2 últimos Targaryen fizeram chover fogo sobre as fortalezas do deserto para quebrar os Dorneses. Os próximos 2 anos foram conhecidos como a Fúria do Dragão, um período em que todos os castelos dorneses sentiram a fúria dos Cavaleiros de Dragão. O único castelo poupado foi Lança Solar, a sede da Casa Martell, na esperança de que os dorneses se voltassem contra seus senhores suzeranos. A estratégia falhou e Dorne permaneceu invicto. Aegon e Visenya colocaram recompensas pelas cabeças dos senhores dorneses que retaliaram fazendo o mesmo. O conquistador quase foi morto por assassinos nas ruas de Porto Real e só foi salvo por Visenya. Isso levou à criação da Guarda Real, com seus primeiros membros escolhidos por Visenya para proteger seu irmão com suas vidas. Quando a princesa Meria Martell morreu em 13 d.C., seu filho, o príncipe Nimor, pediu a paz, cansado da guerra. Ele enviou sua filha, Deria, para Porto Real para tratar com o conquistador. A paz exigida por Dorne era uma paz entre 2 reinos soberanos, não entre um suzerano e seu vassalo. Embora Aegon a tenha ouvido, contra o conselho de seus conselheiros, como Orys e Visenya, ele aparentemente decidiu recusar o pedido de paz.
Antes que ele pudesse falar, Deria subiu no trono de ferro e colocou uma carta de seu pai em sua mão. O que estava na carta é desconhecido, mas a mão de Aegon estava tão fechada em torno dela que começou a sangrar. Ele queimou a carta e partiu em Balerion para a Pedra do Dragão. Na manhã seguinte, ele voltou e assinou o tratado de paz proposto pelo príncipe de Dorne, reconhecendo-o como um reino soberano. Os historiadores suspeitam que Nimor tenha revelado a Aegon que Rhaenys ainda estava viva e gravemente ferida por cair de Meraxes e que ele acabaria com o sofrimento dela se o conquistador concordasse com a paz. É a teoria mais comumente aceita. Aegon teve 2 filhos com suas esposas irmãs. Seu filho mais velho, Aenys, nasceu de Rhaenys em 7 d.C., e em 12 d.C., Visenya deu à luz seu filho mais novo, Maegor, mais tarde conhecido como Maegor, o Cruel. Aenys sucedeu a Aegon após sua morte, mas era um governante fraco. Muitos viram a morte de Aegon como uma oportunidade de se livrar do governo Targaryen enquanto ainda era relativamente novo, culminando quando a Fé dos Sete convocou uma insurreição geral contra os Targaryen, devido à sua proibição religiosa contra os costumes de casamento incestuoso dos Targaryen. Aenys morreu depois de governar por apenas 5 anos, e apesar de ter um filho, ele foi sucedido pelo filho mais novo de Aegon, Maegor, que esmagou brutalmente a revolta da fé militante, enquanto montava o dragão de seu pai Balerion e empunhava a espada de seu pai Blackfyre. Maegor morreu sem filhos, no entanto, então ele foi sucedido pelo filho de Aenys, Jaehaerys I. De todos os descendentes de Aegon, que se tornaram reis de Westeros, havia apenas um, Maegor, o Cruel, cujo casamento também era incestuoso e polígamo. Uma de suas 6 esposas, Rhaena, era sua meia-sobrinha. Muitos dos outros descendentes de Aegon se casaram com parentes, mas não tomaram mais de uma esposa. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!